Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de sexta-feira, o programa Equilibra. Exatamente, nesse programa falamos sobre temas para atingir o nosso equilíbrio espiritual, emocional, mental e físico. Então, eu sou Fabiola Hope, para quem não me conhece, tá chegando nesse canal agora, né, nesse momento aqui de paraquedas. Eu sou coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual e aqui a gente fala bastante sobre a nossa espiritualidade, sobre temas que nos levam ao desenvolvimento da nossa inteligência espiritual. No nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre ferramentas que nos ajudam a manter um cuidado espiritual. Então, a gente está falando essa semana sobre autocuidado e eu achei super importante, pertinente a gente falar sobre esse tema essa semana, porque muita gente fala comigo assim, autocuidado é egoísmo, ou autocuidado é só estético, né? É só uma questão de estar com o cabelo bonito, com a pele bonita, com make legal, já pensa em autocuidado, já pensa em spa, né? E não é só isso, autocuidado não é só físico, não é só estético e não é egoísmo. Para a gente conseguir dar aquilo que a gente tem de melhor para as outras pessoas, a gente precisa estar bem, a gente precisa se nutrir, a gente precisa se cuidar. Né? Uma árvore só consegue dar frutos se ela tira da terra os melhores nutrientes e água, e se ela tira do sol a luz e a energia que ela precisa para fazer a fotossíntese, para crescer e para se desenvolver. Só aí ela consegue nos dar frutos, ela consegue ser uma árvore frondosa, ela consegue nos dar sombra, nos proteger. A árvore ela só consegue dar para o outro, né? Dá para as pessoas ou dá para os outros seres que dependem dela na natureza, se ela tem para dar. Então, o autocuidado é muito importante. Oi, Paula, bem-vinda. Oi, Vitória. Sejam bem-vindas à nossa live de sexta-feira, programa Equilibra, começando agora. Vamos falar sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar para o nosso autocuidado espiritual. E aí eu quero compartilhar com vocês, assim, isso tudo que a gente tá falando essa semana, né, sobre o nosso autocuidado, é esse olhar para si mesmo com amor, é olhar para si mesmo com compaixão, é se acolher nas suas dores, porque muitas vezes a gente é a melhor amiga das nossas amigas, né? Oi, Carol, tudo bem? Que bom te ter por aqui. Muitas vezes a gente é muito amiga das nossas amigas, mas a gente não é amiga da gente mesmo. A gente não trata... Oi, Ana, saudade de você! A gente não trata as nossas amigas com a dureza que a gente se trata muitas vezes. É muito difícil isso acontecer, né? Quando a nossa amiga, nossa melhor amiga tá com problema, a gente vai lá e acolhe. Né? A gente acolhe, a gente abraça, a gente diz pra amiga, eu tô aqui do teu lado, eu tô aqui contigo, vai dar tudo certo. E quando a gente tá com problema, a gente muitas vezes só se critica. Só usa o auto-chicotinho, né, que eu costumo dizer, a gente só se auto-chicoteia, se auto-flagela e a gente só se critica e a gente não consegue se acolher. Porque o mais normal do ser humano é conseguir perceber os seus próprios defeitos, mas não conseguir perceber as suas próprias qualidades. Isso é o mais normal. E ainda mais assim, estamos aqui em mulheres, né, conversando, e em nós mulheres isso é mais evidente ainda, né? Porque a mulher é ensinada que ela tem que olhar o bonito no outro e achar os defeitos que ela tem para se corrigir, né? Para que a coisa funcione. A gente é muito ensinada dessa forma. A gente usa o nosso próprio chicotinho para ficar se criticando e não se acolhendo e não se amando de verdade como a gente deveria, né? Então, o autocuidado, ele não é só estético e ele não é egoísmo. O autocuidado é muito importante, porque é a forma como você se trata, é a forma como você cuida de você mesma.
ou de você mesmo, né? E em todos os âmbitos, não só no âmbito físico. E eu não tô falando aqui da parte estética, eu tô falando de físico mesmo. A tua alimentação, a Ana Marta que tá aqui é nutricionista, pode nos ajudar nessa parte. Na parte de alimentação, na parte de exercícios físicos, né, no teu corpo. Esse autocuidado físico é muito importante. O autocuidado mental é muito importante. Como é que estão os teus pensamentos? Como é que estão as tuas crenças? O teu emocional tá em dia? Esse autocuidado é muito importante. E o autocuidado espiritual não deixa de ser tão importante quanto os outros, né? A gente precisa estar bem com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional e também com a nossa saúde espiritual. E aqui eu quero deixar bem claro para quem está chegando de paraquedas aqui nesse canal, que a gente fala sobre espiritualidade laica. Toda vez que eu tô falando aqui de espiritualidade, eu tô falando de uma forma laica, totalmente desvinculada de qualquer tipo de religião. Tá? A espiritualidade ela pode ser desenvolvida com religião, mas ela também pode ser desenvolvida sem religião. E eu tô falando aqui de uma espiritualidade laica, no sentido da espiritualidade, né? Então, muitas pessoas hoje já assimilam que a espiritualidade não tem nada a ver com religião. E o que é essa espiritualidade? O que é essa inteligência espiritual? É a nossa capacidade de agir com sabedoria e compaixão, independente das circunstâncias externas, mantendo a nossa paz interior. Independente do que está acontecendo em volta, estar em paz interior, né? Então, é manter a nossa paz interior independente daquilo que está acontecendo à nossa volta, independente de se o caos está rolando, se as crises estão acontecendo, situações muito difíceis ou desastrosas estão acontecendo na nossa vida, a gente consegue, com a nossa espiritualidade, manter a nossa paz interior. E a espiritualidade é o nosso questionamento sobre o nosso propósito de vida. Por que eu tô aqui? O que eu vim fazer nesse lugar, nesse planeta, nessa vida, nessa terra? Por que eu tô aqui? Qual é o propósito da minha vida? Quais são os meus valores? Aquilo que eu valorizo, aquilo que é o fundamento, né? São as bases, o fundamento da minha tomada de decisão. Aquilo que fortalece, né, e fundamenta, são os alicerces, né, da minha vida, da minha tomada de decisão. Por que eu bato sempre nessa tecla, né, de propósito e valores, missão de vida? Esse questionamento é o que faz do humano um humano. Essa espiritualidade é o que faz do ser humano humano, um ser racional, pensante, espiritual. Os animais, eles têm as dores físicas, eles também têm as dores emocionais, mas eles não têm as dores espirituais. Então, outros seres vivos, né, como os animais e as plantas, a gente consegue identificar a parte física, e nos animais, principalmente os animais domésticos, a gente consegue identificar a inteligência emocional. Então, o cachorrinho, o gatinho, eles têm inteligência emocional, mas somente o ser humano tem inteligência espiritual, que é a capacidade de se entender dentro do universo, a capacidade de questionar, de racionalizar, de fazer perguntas que são desafiadoras, que são essa curiosidade, né? A capacidade, a nossa habilidade de fazer perguntas fundamentais, né? Por que eu tô aqui? Para que serve a minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o objetivo, né? Da onde eu vim, para onde eu vou e o que eu tô fazendo aqui? Esta capacidade de fazer essas perguntas que são fundamentais são a nossa inteligência espiritual. E quando a gente consegue responder algumas dessas perguntas, a gente consegue tomar decisões na nossa vida e ficar num lugar na nossa vida que a gente não sofre mais tanto. A gente consegue ter uma vida mais leve, mais equilibrada, com significado e sem um sofrimento muito grande. Quando a gente consegue responder essas perguntas, né? O que eu tô fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito e o que fundamenta a minha tomada de decisão.
Quais são os meus valores? Quais são as minhas crenças? Eu quero mudar isso? Eu não quero mudar isso? Isso faz parte de quem eu sou? Isso faz parte da minha personalidade? Esses são os fundamentos. Os nossos valores é como se eles fossem os pilares fundamentais da construção de um prédio. Imaginem vocês que um prédio, eu moro em apartamento, eu tô aqui no 8º andar do meu prédio, e pro meu apartamento tá bem firme, sólido, estável aqui no 8º andar. O prédio que eu moro tem que ter fundações, tem que ter alicerces muito poderosos. Então, estes alicerces são formados pelos nossos valores na nossa vida. São os nossos valores que a nossa família, as instituições de ensino por onde a gente vai passando, a nossa religião ou outras crenças espirituais vão embasando, vão dando suporte, vão dando alicerce para a nossa vida, para que a gente construa o nosso prédio em cima disso. Essa semana eu tive fazendo um workshop sobre espiritualidade na quinta-feira e foi muito interessante porque a gente fez uma metáfora com uma árvore, né? E a gente desenhou no papel mesmo uma árvore e nas raízes dessa árvore a gente colocou os nossos valores. No tronco dessa árvore a gente colocou as nossas qualidades e as nossas dificuldades. Nos galhos dessa árvore, a gente colocou os nossos sonhos. Nas folhas e nos frutos, aquilo que a gente gostaria de deixar de legado para as pessoas que vêm depois da gente, né? As pessoas que a gente convive e as pessoas em quem a gente vai tocar quando a gente faz o que a gente faz. Porque é isso, né? Quando a gente faz um trabalho, quando a gente faz um cafezinho para alguém, quando a gente dá um copo d'água para alguém, um prato de comida para alguém, quando a gente faz o nosso trabalho do dia a dia, a gente tá de alguma forma, mesmo nas pequenas ações, a gente tá de alguma forma impactando outras vidas, impactando outras pessoas. E esse impacto que a gente dá, né, para a vida das outras pessoas e para nossa própria, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo de como você lida com as situações que acontecem na sua vida. Se você faz o cafezinho de mau humor, ai, que saco que eu tô fazendo esse cafezinho. É óbvio que a outra pessoa vai sentir isso quando receber aquele cafezinho. Agora, se você faz com amor, se você faz com carinho, a pessoa que tá recebendo aquele cafezinho, coisa bem pequena, gente, ela sente aquele amor, ela sente aquele carinho. Então, colocar amor, colocar compaixão, colocar entrega, colocar o coração naquilo que a gente faz tem a ver com o desenvolvimento da nossa espiritualidade, tem a ver com o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual. Mesmo em situações desafiadoras, mesmo para pessoas que a gente não gosta tanto, mesmo para pessoas que são mais difíceis, quando a gente faz coisas com amor, quando a gente só emana amor, carinho, compaixão, gratidão, a gente recebe aquilo de volta. E a gente está impactando e deixando legado e deixando frutos da nossa árvore para as outras pessoas que a gente está tocando. E podem ser coisas bem, bem pequenininhas mesmo. Tô falando aqui de coisas bem pequenas de qualquer forma. E aí eu queria deixar hoje para vocês algumas ferramentas para esse desenvolvimento do autocuidado espiritual, né? O que a gente pode fazer para tomar conta da nossa espiritualidade? Então, primeiro, conhecer o seu propósito e os seus valores. Esse autoconhecimento é muito importante para o desenvolvimento da sua inteligência espiritual. Saber quem você é, além do que você gosta, qual é a sua essência. E também queria deixar para vocês assim algumas outras dicas, né? Meditação é sempre importante. A meditação, comprovadamente por diversos estudos científicos, ela tem poder de mudar o nosso cérebro. Ela faz mudanças poderosas
na nossa massa cinzenta, no nosso cérebro, né? Ele muda com a meditação. Isso é comprovado em vários artigos científicos que eu, inclusive, já compartilhei alguns aqui com vocês pelo Instagram. Quem está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, tem lá no Instagram alguns posts com artigos científicos. Eu acho que tá ali nos destaques também. Tem artigos científicos, algumas coisas falando sobre os benefícios da meditação e o que cientificamente faz com o nosso cérebro. E os cientistas descobriram há alguns anos que o nosso cérebro tem um ponto que foi chamado de ponto de Deus. E ele é conectado com a nossa espiritualidade. É um ponto que sempre que as pessoas estão em oração, em meditação, em reflexão com relação a algo superior, independente daquilo que você acredita, tá? Se você acredita em Deus, se você acredita em vários deuses, se você acredita na força do universo, independente da força maior que você acredita, quando você se coloca em conexão com essa força maior, com o seu eu interior, enfim, com a espiritualidade, com o que você definir que é legal para você, esse ponto, ele se acende. Esse ponto, ele entra em atividade. E é a partir daí que o nosso cérebro começa a ter mais desenvolvimento até de tamanho, né? Já tem alguns estudos falando que a meditação, a oração, elas modificam caminhos no nosso cérebro, inclusive aumentam o nosso cérebro de tamanho. Tem estudos incríveis nessa área. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês alguns desses estudos. É só vocês me mandarem um inbox, uma mensagem, caixinha de pergunta nos stories, enfim, para a gente conversar um pouco mais sobre esses assuntos um pouco mais científicos da parte da espiritualidade. E a meditação é algo incrível. E assim, obviamente, grandes gurus da meditação, como Deepak Chopra, por exemplo, indicam que a gente faça meditação, que a gente pratique meditação 20 minutos 2 vezes ao dia. Então, são 40 minutos por dia, né? 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Mas a gente vive uma vida muito atribulada, muito corrida, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, na vida agitada que a gente tem hoje, né? É muito complexo a gente liberar, vamos dizer assim, 40 minutos do nosso dia para fazer meditação, né? 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Já tem estudos científicos que comprovam os efeitos da meditação com apenas 5 minutos por dia. Então, assim, dá para ter resultados bem expressivos, bem significativos, com apenas 5 minutos de meditação por dia. Então, escolhe se vai ser de manhã, se vai ser à noite, você pode escolher qual é o horário que fica melhor para você e que tipo de meditação é melhor para você. Eu não tô aqui para impor nenhum tipo de meditação. Eu acho que você tem que achar o seu caminho. Porque o caminho espiritual de cada um é extremamente individual. É só seu, é só você que sabe aquilo que faz sentido para você. Como que para você é melhor o seu autocuidado espiritual. Então pode ser uma meditação guiada, pode ser só focar na respiração durante 5 minutos, pode ser olhar e prestar atenção na chama de uma vela, pode ser fazer uma meditação tipo mindfulness durante o seu momento de alimentação, prestando atenção na comida, agradecendo por todas as pessoas que passaram pelo processo até aquela comida chegar na sua mesa e a degustação daquele alimento. Então, assim, tem várias técnicas, vários jeitos, e o seu jeito é o melhor jeito. Simples assim. O seu jeito é o melhor jeito para você. O que importa é você praticar, é você fazer alguma prática meditativa ou de oração por pelo menos 5 minutos por dia. Simples assim. Qual prática
aquela que fizer mais sentido para você, aquela que você gostar mais. Ah, eu gosto de meditação guiada. Legal, tem vários apps com meditação guiada, gratuitos, aplicativos muito bacanas. Posso até indicar aqui para vocês, se vocês quiserem, alguns dos apps que eu já usei, que eu uso, porque eu gosto de fazer meditação guiada de vez em quando. Ah, eu gosto de fazer meditação na chama da vela. Ah, eu gosto de fazer... Escolhe a que for mais legal para você, que fizer mais sentido para você. O que importa é fazer. Segunda ferramenta para o desenvolvimento do autocuidado espiritual que eu quero compartilhar com vocês hoje. Arte. Sim, apreciação das artes. Música, teatro, cinema, quadros, livros. A apreciação da arte, aquilo que nos conecta com um trabalho mais artístico, mais manual. Tô falando aqui até de artesanato, tudo que te conecta com um trabalho mais artístico, com a expressão da criatividade, te conecta com a espiritualidade. A criatividade é o poder de criação, é o poder de criar algo novo. Então, tudo aquilo que te conecta com a criatividade, te conecta com a espiritualidade. Te conecta com o ser espiritual que habita dentro de você, com o seu divino interior. Um animal, um bichinho, ele tem emoções, mas ele não consegue criar algo novo. Esse poder de criação é dado apenas ao ser humano. Nós, seres humanos, conseguimos criar coisas fantásticas, coisas lindas, coisas belíssimas. A gente também consegue criar coisas horríveis, coisas não tão boas, né? Como armas, como guerras, como, né? Enfim, temos vários exemplos aí de coisas horríveis que o ser humano já criou. Porém, a gente consegue criar coisas lindas, coisas belas, coisas para serem apreciadas. Então, essa apreciação do belo, essa apreciação da arte, a própria criação, fazer um trabalho artesanal, pintar. Há um tempo atrás estava muito na moda aqueles livros de colorir para adulto. Gente, aquilo é muito bacana, desperta a criatividade, desperta o seu lado espiritual. Então, a conexão com a arte é muito importante. Ouvir músicas que alimentem a sua alma. Não tô falando de ouvir pancadão, gente. Tô falando de ouvir música que alimenta a alma. Músicas tranquilas, que tenham letras que inspiram. Músicas que conectam com a tua espiritualidade. Não precisa ser canto gregoriano, mas podem ser músicas que tenham uma conexão mais espiritual. Tira esse momento para você, para relaxar no sofá, escutar uma música bacana, só escutar, sem ter nada para fazer, porque às vezes a gente escuta a música no carro, né, indo pro trabalho, voltando do trabalho, coloca uma música ali enquanto tá tomando banho. Eu faço muito isso, de colocar música enquanto tô tomando banho, adoro. Mas a apreciação, sentar e apreciar uma boa música, sentar e apreciar uma peça de teatro, parar para assistir um bom filme sem estar com o celular na mão toda hora olhando as últimas mensagens. Essa apreciação da arte nos conecta com o nosso divino interior, nos conecta com a criação divina, com a nossa espiritualidade. E fazer, né? Fazer coisas que mexam aí com a nossa criatividade também nos conecta com a nossa espiritualidade. Terceira dica que eu quero passar, então, são, como sempre, algumas opções de florais de Bach. Os florais de Bach, para quem não conhece, e eu sempre indico para todos os meus clientes de terapia, coaching, para os meus alunos, os florais de Bach, eles foram essências florais, né, a partir de algumas flores, que o Dr. Edward Bach criou lá na Inglaterra, há bastante tempo atrás, em 1988, então faz bastante tempo que a gente tem esses remédios florais, que são remédios que auxiliam no caminho espiritual e vão nos ajudando aí a
a ter experiências e absorver um grande amor e um grande propósito definido na vida. Então são remédios que vêm como suporte, que vêm como um colinho para nossa alma. E o Dr. Bá deixou vários remédios que nos trazem conforto, que nos trazem consolo, que nos trazem alívio, principalmente nos nossos momentos de aflição. Então eu sempre recomendo alguns florais de Bá para nossa espiritualidade. Então eu queria compartilhar com vocês 3 florais de Bá. E aqui, ó, compartilhar com vocês também um livro bem pequenininho, bem fininho, que o Dr. Bá nos deixou com os seus florais. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui não tem 90 páginas, é um livro bem pequenininho mesmo, que tem a parte do cura-te a ti mesmo e as essências. E cada essência tem uma descrição, ó, bem pequena também. Não é uma descrição muito grande sobre o que cada floral faz, o que cada floral pode nos proporcionar. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 florais para hoje. Então, Rock Rose é o primeiro floral que eu quero compartilhar com vocês. Ele é o remédio da salvação. Ele é aplicado nos casos de emergência, para os quais parece que não há esperança nenhuma. Ele é muito útil para situações de crise, para situações emergenciais, para acidentes, enfermidades que surgem repentinamente, nos momentos em que as pessoas estão muito assustadas, no momento em que as pessoas estão muito aterrorizadas, ou quando o estado é grave o bastante para causar inquietação ao seu redor. Com esse remédio, ele pode também ajudar em estados até inconscientes, tá? E ele pode ser usado até para pacientes acamados, para quem está inconsciente, em UTIs, enfim. Rock Rose é o remédio da salvação, ou seja, se você já perdeu todas as esperanças, se você acha que nada mais faz sentido na sua vida, Rock Rose é o floral para você. Outro floral que eu queria compartilhar com vocês cadê ele aqui? É um floral que eu gosto muito para esses momentos mais espirituais, assim, que a gente tá passando, né? Para o nosso autocuidado espiritual. Elme é um outro floral que eu quero indicar para vocês, que é para os que já estão fazendo um bom trabalho, seguindo a vocação da sua vida e esperam fazer algo importante e com frequência em benefício da humanidade. Mas em certas ocasiões, essas pessoas podem ter momentos de depressão quando sentem que a tarefa que estão empreendendo é demasiado difícil e ultrapassa as forças de um ser humano. Ou seja, quando você acha que você está no caminho certo, mas que o trabalho está muito pesado, que as coisas não estão saindo como você gostaria. Então, Elme é o floral para você para esses momentos. E o último floral que eu queria indicar para o autocuidado espiritual é um floral Beach, que ele é para os que sentem necessidade de ver mais beleza e bondade em tudo que os rodeia. E mesmo que muitas coisas pareçam andar mal, necessitam ter capacidade de ver o bem crescendo ali, para que possam ser mais tolerantes, indulgentes e compreensivos com as diferentes maneiras com que cada indivíduo e cada coisa caminha até a sua perfeição final. Então é para a gente enxergar mais beleza e mais bondade no mundo que nos rodeia. Mesmo quando a gente está passando por situações que são extremamente difíceis, Beach é um floral que pode nos levar a enxergar o lado bom das coisas, que pode nos ajudar a enxergar o lado do copo meio cheio. Apesar de eu não gostar muito de olhar o copo meio cheio, não, tá, gente? Vou confessar para vocês que eu não gosto muito de olhar o copo meio cheio, nem o copo meio vazio. Eu gosto de saber o que a gente faz com a água que tem dentro do copo. Fica aí a minha inquietação
para o final de semana. Ao invés de tentar olhar para o copo meio cheio ou olhar para o copo meio vazio, o que você vai fazer com a água que tem dentro do seu copo? Essa é a reflexão de autocuidado espiritual que eu queria deixar para vocês esta semana. Eu espero que esse conteúdo de hoje, essas ferramentas tenham feito sentido para você, que possam fazer alguma diferença na sua vida, de alguma forma. Eu vou ficando por aqui com o programa Equilibra e hoje nós falamos sobre ferramentas para o autocuidado espiritual. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem em inbox pelo Instagram, mensagem aqui mesmo no YouTube, no Facebook. Eu procuro sempre responder, sempre estar em contato com as pessoas que me procuram para falar sobre inteligência espiritual, desenvolvimento da inteligência espiritual. Estou sempre aberta para a gente conversar. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, por favor, vai lá, se inscreve e já ativa o sininho para receber as notificações toda vez que um novo vídeo subir ou que a gente estiver fazendo alguma live, também você recebe as notificações lá pelo YouTube. Se ainda não está lá no Instagram, gente, vai lá para o Instagram, os links vão estar todos aqui. Para vocês também acompanharem os posts, eu compartilho muito conteúdo lá pelo Instagram, em formato de post, artigos científicos, tem bastante coisa para quem está assistindo aqui no Instagram também poder acompanhar. E a nossa página do Facebook, que também tem bastante conteúdo que a gente replica do Instagram e do YouTube para lá. Muito obrigada por estarem comigo nesse fim de tarde de sexta-feira para a gente falar sobre ferramentas de autocuidado espiritual. E aí eu quero te pedir, usa o teu final de semana de descanso para ter pelo menos um momento de autocuidado espiritual, para fazer pelo menos uma reflexão de o que tem dentro do seu copo, né? Quais são os seus valores, qual é o seu propósito, quais são as suas qualidades, as suas virtudes. E o que você vai fazer com a água que tem dentro desse copo? Usa isso de momento de reflexão. Pode meditar em cima disso, fazer uma oração, fazer momentos de reflexão consigo mesmo, fazer perguntas fundamentais para você mesmo sobre a sua vida, que eu tenho certeza que vão te fazer bem, que vão te fazer uma pessoa mais leve em todos os aspectos e ter uma vida um pouco mais com significado. E dica bônus aqui, dica bônus para você ter um autocuidado espiritual. Além de fazer a sua meditação, quando você acorda de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar de manhã, eu quero que você pense, a primeira coisa que você vai pensar quando você acordar vai ser 3 coisas pelas quais você é grato. Coisas simples. Eu sou grato porque eu tenho uma casa, eu sou grato porque eu tenho coberta para passar uma noite quentinha no inverno, eu sou grato porque eu tenho comida na minha mesa. 3 coisas pelas quais você é grato. E torna isso um hábito. Porque você vai ver o quanto diferença faz na sua vida o exercício da gratidão. 3 pequenas coisinhas que você pode agradecer, que vai ser o primeiro pensamento, primeiras palavras que você vai falar todos os dias pela manhã. Você vai ver a mudança que isso é capaz de fazer na sua vida. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo muito grande para todos vocês. Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você e um ótimo final de semana para todos vocês. Beijo grande, até quarta-feira na próxima live.